você abrisse comigo a sua Bíblia. Deus é bom, é fiel. Amém? Lucas, abriram? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos ler junto? Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, nós perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Podemos assentar. Jesus estava a caminho de uma missão maravilhosa. E a missão era fazer livre um homem. E Jesus orienta os seus discípulos dentro do barco para que eles pudessem atravessar para o outro lado. Esse lado era Gadara. E os discípulos estavam com Jesus ali naquele barco, e Jesus fisicamente cansado. E ele deita na polpa, numa almofada, e ele vai descansar. E ele adormece. E quando ele adormece, começa uma grande tempestade vinda sobre o barco. E naquele momento os discípulos começam a ficar em perigo, porque a tempestade se levanta. Aquela tempestade era uma tempestade proposital. Jesus estava a caminho de uma cidade, de uma região totalmente dominada por principados. Gadara, você já sabe, era uma cidade, uma região totalmente inóspita ao evangelho. Não havia em Gadara nenhum tipo de recepção favorável ao evangelho, a Jesus. Gadara era uma cidade onde as pessoas daquela cidade estavam amoldadas à sua maneira de viver, amoldadas à sua rotina, amoldadas aos seus costumes. E Gadara não queria nada que fosse novo. Gadara não queria que ninguém trouxesse qualquer tipo de instabilidade. Às vezes nós, como crentes, buscamos uma estabilidade nociva. Buscamos continuar da nossa maneira, do nosso jeito, segundo a nossa ótica, segundo o nosso presumir, segundo a visão que temos das coisas. E nós não damos conta que quando não existe mudança, existe retrocesso. Quando não existe coisas novas acontecendo na nossa vida, quando não existe nada de novo, nós começamos a retroceder. E Gadara era uma cidade muito fechada. Eu quero começar essa mensagem falando sobre o seu fechamento. Quando você fecha o seu coração, quando você fecha a sua visão, quando você fecha a sua vida para aquilo que Deus tem de novo a você. É claro que as coisas que Deus envia para nós, a impressão que dá é que elas muitas vezes acontecem para nos destruir. Elas acontecem para poder nos agredir de uma maneira e para tirar-nos daquele conforto e para tirar-nos daquela rotina, é preciso essa impressão. E a Bíblia diz assim que quando Jesus chega, Gadara era inóspita a qualquer tipo de mudança, mas dentro daquela cidade havia um homem que merecia ser liberto. Esse homem não tinha pensamento próprio, este homem não tinha casa, este homem não tinha uma condução emocional favorável, mas ele merecia ser liberto. A cidade inteira de Gadara, inteirinha, era a maioria daquela cidade, de pessoas sóbrias, trabalhadoras, equilibradas, mas que não queria mudança e nem libertação. Eu começo essa mensagem falando sobre a consciência da sua necessidade de libertação ou não. Isso definirá muitas coisas na sua vida. Se você é alguém que precisa de libertação,
e nega essa verdade, não é possível se fazer muita coisa por você. Tudo que o céu pode fazer é incomodar você de alguma maneira, fazendo você enxergar sobre a sua situação atual. Aquele endemoniado de Gadara, ele não tinha consciência, ele não tinha condições de buscar libertação. Ele não tinha condição de galgar uma jornada de libertação. Então a libertação tinha que chegar até ele. Aí eu pergunto para mim e para você, um dia, tanto eu quanto você, nós não tínhamos condições, porque nós não sabíamos o caminho, nós não conhecíamos a trajetória. Então ele foi até onde eu estava, eu e você estávamos, e ele ali libertou-nos de todas as cadeias, de todos os grilhões, de tudo aquilo que nos impossibilitava de alcançá-lo, de chegar até ele. Mas hoje eu e você somos supostamente libertos. Nós conhecemos a verdade. Agora a grande pergunta que paira dentro dos nossos corações é: se eu e você somos recebedores, somos favorecidos por um Deus que enfrentou tempestades, que enfrentou trevas, que enfrentou principados e potestades para nos proporcionar libertação. Jesus enfrentou espíritos familiares, Jesus enfrentou a nossa ignorância, Jesus enfrentou toda aquela suma de coisas que nos afastavam dele, para que nós pudéssemos experimentar o que é liberdade. E eu e você, nós experimentamos a liberdade. Só que pouco a pouco, nós fomos não merecedores dessa liberdade, permitindo com que se agregue a nós situações que nos aprisionam. Raciocínios, interpretações erradas, condução errada da vida, de uma uniformidade com o mal. Eu quero resumir esse prefácio dizendo uma coisa para você. Jesus enfrentou tudo e todos para chegar onde você estava, para garantir a você uma libertação. Agora a questão é: o que eu e você temos enfrentado para que esta libertação continue funcional na nossa vida? Será que nós temos enfrentado as tempestades da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver, dos nossos equívocos? Será que nós temos enfrentado? Será que nós temos sido arrojados para orarmos e clamarmos a Deus, para que não sejamos confusos pelos nossos próprios enganos? Ele fez tudo para que eu e você vivêssemos uma vida de liberdade. Só que, infelizmente, nós temos feito tudo para vivermos uma vida de cativeiro, por meio da nossa anuência, por meio da nossa logística mal administrada, por meio dessa capacitação que temos criado de não buscarmos mudança, de não buscarmos coisas novas. Existe algo que me atormenta diariamente. Muitas coisas me atormentam diariamente. Pastora, a senhora é atormentada? Graças a Deus. Eu sou atormentada pela palavra de Deus, que me incomoda diariamente, que me alerta e que não permite que a minha alma seja sucumbida pela peste do século, que é a morosidade e a letargia. Eu sou atormentada diariamente por textos como esse, que odres velhos são descartáveis e que odres novos são úteis, e que se eu me tornar um odre velho, que não tenho mais elasticidade, eu não terei mais utilidade, porque o evangelho é um vinho novo, e eu só sou interessante para o evangelho se eu for flexível, se eu admitir essa estratégia de mudança. O que me atormenta é eu entender que eu sou um ramo de videira, e eu preciso ser podada. É isso que me atormenta diariamente. É isso que rouba a minha paz, conhecida por alguns como sossego, conhecido por alguns como letargia e morosidade. Essa paz nociva que muitos crentes têm vivido e que o inferno
inferno tem agradecido, onde nós temos sido sondados diariamente pelas trevas, onde nós temos sido invadidos por inferno, invadidos por demônios, e não temos dado conta disso. Sua vida continua da mesma maneira, não existe crescimento. Nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo o adormecimento das virgens. Vamos despertar e acordarmos. As virgens estão adormecidas, a igreja está adormecida. Você, com um mínimo de sensibilidade, não percebe isso? Não percebe que a igreja do Senhor Jesus está adormecida? É só você olhar para as tentações que estão surgindo na sua vida. Deixa para lá, é assim mesmo, faz com a sua mão. Cada vez mais os crentes têm se tornado não adeptos à oração, não confiantes ao poder de Deus, não crendo mais em milagre. É de um lado aqueles que creem em milagres de uma maneira totalmente abduzida, e de outro lado aqueles que fazem apenas com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Jesus enfrenta aquela tempestade para chegar em Gadara por causa de um homem. Jesus enfrentou tudo aquilo que era contra você por causa de você. As multidões se rendiam ao Senhor Jesus. As multidões se renderam a Pedro, a Paulo. Mas Jesus salvou uma alma naquele dia. Na sua ótica, ou na minha, ou na ótica de alguns, foi o dia menos produtivo do Senhor Jesus. Por quê? Porque geralmente a agenda do Senhor Jesus nos 3 anos e meio dele na terra, multidões eram salvas, multidões eram curadas, ressurretas. Neste dia só uma alma se rendeu ao Evangelho. E aos nossos olhos, aparentemente parece um dia improdutivo. Quem sabe alguns dos discípulos, ou Pedro, que era o mais falante, disse: Senhor, hoje o dia não foi muito bom para nós não, né? Nós somos acostumados a ver inúmeros cegos, coxos e mortos, e isso e aquilo, e de um milagre absurdo, hoje só um homem, né? Você sabe que ele enfrentou tudo por sua causa, porque você valeu a pena e sempre valerá. Só que você tem se esquecido que você vale a pena. Você tem se esquecido dos mares que ele enfrentou, das tempestades que ele enfrentou. Você tem se esquecido das miríades de demônios que ele enfrentou. Você tem se esquecido dos dias em que ele chegou até você e te pôs de pé. Você tem se esquecido das misericórdias que te circundaram, protegendo você, quando você não suportava nem um sopro do inferno. Nós muitas vezes temos nos esquecido do bem e de todo o favor que foi feito para nós, e nós lidamos com a nossa libertação como se fosse algo comum, algo que não custasse nada. Olha para você hoje, onde é que você estaria se não fosse o seu libertador? Onde é que eu estaria? Você acha que isso foi fácil? Você acha que isso foi fácil? Jesus repreende o vento e faz cessar a fúria das águas. Aquela tempestade era uma tempestade espiritual. Demônios, principados estavam se levantando. Jesus entra num território maligno, demoníaco, onde Satanás governava, onde espíritos malignos governavam por meio da incredulidade. E aonde Jesus entra, ele entrou naquele território inóspito, dominado por espíritos malignos. Foi assim comigo e foi assim com você. Agora eu quero dizer a verdade para você. Uma liberdade tão cara tem valido a pena? Quanta ignorância ele teve que vencer em mim e em você. Quanta dureza, quanta história, quanto trauma, quanta ferida. Quanta situação vivida para você chegar onde você chegou. Para você fazer valer a pena o que foi feito por você. Quanto exercício, quanto esforço, quanta luta, quanta batalha. Para quê? Para quê? Para que você permita que o seu coração te governe. Para que você pense uma coisa e em fração de segundo, aquele pensamento já te captura. E você já se torna um com o seu pensamento, um com o seu sentimento. Para quê? Para quê? Será que nós somos Gadara ou somos o gadareno? Será que somos aqueles
que tem valido a pena todo esforço, que tem valido a pena toda semeadura, toda dedicação? Ou será que temos sido pessoas, ambiente, um lugar inóspito? Jesus não é bem-vindo. O que o senhor veio fazer? O senhor veio trazer perdas? O senhor veio trazer mudança? O que o senhor veio fazer? O senhor quer o que comigo? Então eu não quero te receber. Vai para fora da minha vida. Por quê? Porque eu quero uma religião de conforto. Eu quero uma religião de bem-estar. Eu quero uma religião onde não importa quem governa, se é Deus ou diabo. Não importa quem dita as regras, desde que eu me sinta bem. Pode ser o diabo, sim. Porque se o diabo me deixa numa situação confortável, como prometeu para Eva, tudo bem. Eu só não quero as suas mudanças. Eu só não quero que tu me incomodes. Eu só não quero que o Senhor venha me perturbar. Eu não quero. Eu não quero enxergar que a solução para o meu problema custa a minha abnegação. Eu não quero enxergar todo dia os meus erros sendo lançados na minha face. Eu quero um Senhor que me esconda de mim mesmo. Eu quero um Senhor que me deixe ficar bem com a vida que eu tenho. Quantos crentes têm se posicionado dessa maneira? Claro que não de uma maneira consciente, mas de uma maneira oportuna. Aí eu te pergunto, meu irmão, tem valido a pena a sua liberdade, a sua libertação? Tem valido a pena? Você tem buscado essa mudança? Você tem buscado segui-lo? Você tem buscado produzir em você mesmo, refletir em você mesmo toda essa transformação? Ele libertou você do cansaço, do domínio do cansaço. Hoje o cansaço te maniata. Ele libertou você das dúvidas. Hoje as dúvidas estão entre você e Ele. Ele te libertou da vaidade, do domínio da vaidade. Hoje a vaidade é um empecilho para você aproximar-se dEle. Ele libertou você do domínio do ego, do domínio da soberba. Hoje a soberba está entre você e os mandamentos dEle. O que nós temos feito? Hoje você aluga uma casa. E nesse contrato está cada detalhe daquela casa para que quando você saia, a encontre, a deixe arrumada, organizada e ainda com a pintura em dia. O que você tem feito com respeito ao contrato que foi feito com você? O contrato, no mínimo, manter o que ele fez. Dar manutenção nas coisas que ele fez. Olha para você. Analisa a sua vida. Analisa se você é um vencedor ou é um vencido. Analisa se você é alguém perturbado, com preocupações, com anseios. Analisa se você realmente crê nele, se você realmente tem fé. Sua fé diminuiu desde a sua conversão. Por quê? Por quê? Não tem a resposta? Eu tenho. Porque aqueles demônios que amarravam você na incredulidade, hoje fizeram laços na sua alma. Hoje eles não te amarram mais com grilhões, com cadeias. Eles te amarram com laços. Eles te aprisionam com laços. E nós gostamos de laços. Porque geralmente são de cetim, são macios. E nós deixamos nos aprisionar. E Jesus enfrenta aquela tempestade. E repreende o vento e a tempestade e chega em Gadara. Chegando em Gadara, Jesus vai direto ao encontro do gadareno. Porque naquela cidade, apenas aquele homem era digno de libertação. Apenas ele. Eu quero perguntar uma coisa. Nesta noite de libertação, quem de nós somos dignos a sermos libertos? Quem de nós somos ávidos? Quem de nós? Quem de nós saímos da nossa casa hoje e oramos dizendo, Senhor, hoje é culto de sexta-feira, é culto de cura, de libertação, Senhor, me liberta. Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me cura. Senhor, eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro por quê? Porque um dia o Senhor veio até mim. Eu não podia, eu não conseguia, eu estava preso, amarrado. Hoje eu sou livre, hoje eu posso ir até o Senhor e eu preciso da libertação.
A minha alma todos os dias se impregna com os males que fluem de dentro dela. E eu preciso de libertação, Senhor, me liberta. Quem de nós temos chorado aos pés dele, dizendo: Senhor, só o Senhor sonda o inescrutável, o invisível, aquilo que só o Senhor, aonde só o Senhor pode entrar. Então penetre, Deus, no profundo da minha alma, onde estão os meus grilhões, onde estão as minhas cadeias, e eu preciso dessa liberdade. Por isso eu me aproximo de Ti, porque um dia o Senhor quebrou os meus grilhões exteriores, que me impedia de aproximar-me de Ti, e agora eu estou diante de Ti. Continua essa obra de libertação. Eu preciso das verdades ditas, eu preciso das verdades expostas, eu preciso ser livre. Uma coisa que eu não quero para mim, e eu gostaria que você não quisesse para você, é que você continuasse o mesmo. O diabo não precisa que você peque, ele só precisa que você não mude. Já é o suficiente para ele. O diabo não precisa que você se deslumbre, que você vá para o mundo. Não, ele só precisa que você não mude, que não haja transformações, que não haja mudança, que dia após dia você continue a mesma pessoa. A sua paralisia é tudo que Satanás precisa. Ele não precisa de mais nada, porque pode deixar que ele vai fazer o resto. E é isso que eu e você precisamos entender. Que precisamos ser livres todos os dias. Que precisamos ser libertos todos os dias. Que precisamos de Jesus todos os dias. Que precisamos da palavra todos os dias. Todos os dias. Senhor, olha para mim. Vê o que é que está faltando. Vê o que é que está errado. Vê o que é que não está certo. A Bíblia diz assim no capítulo 26. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Você viu, Gadareno estava de frente da Galileia, separava-se apenas o mar, e eles estavam de frente da bênção. Galileia, a terra do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão de frente da bênção. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Este homem, ele tinha uma determinação pelos demônios, como ele viveria, de que maneira ele viveria e onde ele viveria. Diga comigo, determinações. Satanás é um ser que gosta muito de determinações. Ele é muito valente com respeito a isso. E ele condena. E a condenação é algumas determinações dele. Ele determina que você não vai melhorar e você não melhora. Ele determina que a sua família está aprisionada naquela sistematologia e você não tem mudança. Ele determina que você vai sofrer por aquele problema e você sofre. Ele determina que você vai ser amarrado dentro daquela situação. Ele determina uma postura sua desde antes e você continua com a mesma postura. Por que eu estou afirmando? Porque essa é uma das verdades que muitos crentes não gostam de reconhecer. As determinações de Satanás. Ele determina em muitos crentes que eles irão pecar. Ele determina que eles serão frios. Eles determinam que eles não vão parar em igreja nenhuma. Eles determinam que quando eles forem abençoados, eles vão se voltar contra o evangelho. Eles determinam confusões. Eles determinam os demônios egocentrismo. Eles determinam o sofrimento. Eles determinam as carências. Eles determinam as dependências. E os crentes abaixam a cabeça e dizem amém. Os demônios que haviam tanto no principado quanto dentro daquele homem, determinava que ele não ia vestir roupa. Este homem não vestia roupa. Determinava que ele ia habitar no sepulcro, que ele não ia ter casa e nem convívio com família, e ele habitava no sepulcro. Determinava que ele iria se ferir e se machucar, e ele se feria e se machucava. Fazia mal para si mesmo. Quantos males você tem feito para você mesmo? Quando não ora, quando não busca, quando vive se desculpando. Ah, mas eu sou humano. Ah, mas Deus não vai cobrar isso de mim. Ah, mas Deus é amor. Ah, mais Deus, ah, mais eu, ah, mais fulano, ah, mais Beltrano, ah, mais a vida. As trevas determinam o seu condicionamento emocional e espiritual.
Agora a questão é que a palavra do Senhor nos ensina: resistir ao diabo. Essa resistência que só resiste os resistentes. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo. Você tem duas saídas. Ou você fere você mesmo para ser livre, fere seus conceitos, suas dúvidas, esse seu jeito, que tem mais jeito de inferno do que jeito do céu. Ou você fere seus pensamentos, ou você fere seus costumes, ou você vai se ferir por meio do seu pecado, de suas atitudes, de sua dureza, de sua frieza. Existem dois tipos de ferida. Ou você se fere, como Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, para que se traga em mim as marcas de Cristo. Eu digo não à minha carne, eu digo não à minha vontade, eu contrario o que eu quero. Eu não sou dominado por aquilo que eu sinto. Ou você será ferido quando ceder a um sentimento, quando ceder a um pensamento, quando você perceber o quanto você está longe de quem te fez livre, o quanto você está cativo e aprisionado, vivendo uma vida medíocre e distante de tudo aquilo que é sinônimo de liberdade, de tudo aquilo que é sinônimo de paz. Você escolhe. Ou você se fere todos os dias, dizendo não, dizendo não posso, eu não devo, não é assim, não está certo. Às vezes dizendo um não rude e eficaz, mas para que amanhã você não olhe para você e perceba que você está se mutilando e arrancando seus pedaços por meio da sua vontade, por meio do seu pecado, por meio dos algozes que têm destruído a sua alma. Você não precisa de Satanás se diz só sim para você. Você não precisa ir para o inferno para saber o quanto isso é destrutivo. Um crente que não se contraria. Um crente que não consegue guardar-se, blindar-se para ele. Um crente que precisa de motivações para ser feliz. Um crente que precisa de novidades para estar bem. Um crente que precisa de oásis na terra para poder continuar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é livre porque Ele te libertou. Mas a questão é: você permaneceu livre? A liberdade existe ou é apenas uma utopia na sua vida? Ou apenas é algo que você enxerga ao longe, mas não consegue alcançar? A Bíblia diz assim que aquele homem foi condicionado da maneira que vivia, como vivia, o que vestia. E é o que o diabo quer fazer com você. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado o quê? O que é que está amarrado? Está amarrado a sua vontade, está amarrado a sua personalidade. Está amarrado onde? Está amarrado o seu jeito, sua fúria, seu gênio. Está amarrado? Pois é. O diabo não se rende a certos adágios bíblicos. Ele só se rende ao poder da palavra vivida. Só. Satanás quer definir a vida de muitas pessoas, determinando como elas viverão, de que maneira, o que as farão sofrer, o que as farão. De vez em quando ele dá um tempinho e aí você sobe ao monte e fica alegrinho, de repente, de novo, não é verdade? É o que ele faz. E a Bíblia diz que quando aquele homem endemoniado, e ele se defronta com Jesus, diga assim: Jesus tem que estar diante de todas as trevas da minha alma. Então não adianta você esconder, porque a solução para a sua libertação contínua é estar diante de Jesus com as suas trevas, e não com a sua religião, e não com aquelas conversações, tipo, eu não aguento mais, a minha vida sempre foi sofrimento, eu sofro muito, é porque eu não estou entendendo. As minhas trevas têm que estar diante do Senhor Jesus. Quando aquele homem se depara diante do Senhor Jesus, os demônios fazem com que aquele homem se prostre, porque eles queriam se prostrar diante do Senhor, e eles fazem uma pergunta: por que vieste nos atormentar antes do tempo, antes do juízo? Teremos um encontro contigo no juízo. Por quê? Mas Jesus não estava ali para atormentar aqueles demônios. Jesus estava ali para libertar aquele homem.
Jesus estava ali para resgatar uma alma que não podia ser liberta. Como Ele fez comigo e com você. Quando eu não podia ser livre. Quando você, envolto na idolatria, envolto no seu pecado, envolto na sua cegueira, Ele foi lá, atravessou rios, mares, principados e potestades e te arrancou das trevas. Ele foi lá por causa daquele homem. Ele não foi lá porque ele ia destruir o principado de Gadara e ele ia fazer livre toda aquela cidade. Não. Quando a palavra de Deus chega até você, você tem um equívoco de raciocínio, de entendimento, achando que a palavra vai vir para mudar em primeiro lugar a sua situação, a sua esposa, o seu cônjuge e te dar um bem-estar. A palavra vem para libertar você de tudo aquilo que está dentro de você por conta daquela situação. O interesse da palavra é em me fazer livre. E a palavra me libertando, eu serei resistente a toda potestade, a todo principado. Porque nós não somos bebês. Não somos pessoas que precisam de apoio para caminhar. A palavra vem para me libertar e libertar você, para que sejamos resistentes. E aí você acha que a palavra vem para aquilo, para aquele, para essa situação ou aquela. Ela vem para você. E quantas vezes você a tem perdido, porque você a quer onde? Jesus não estava ali para libertar Gadara. Jesus não estava ali para tirar o trono dos demônios. Não, Ele não estava ali para isso. No entanto, que permitiu o principado continuar. Ele estava ali para que aquele homem fosse livre para sempre. Quando Jesus chegou na minha vida e na sua vida, Ele fez o que fez para que eu fosse livre para sempre. Aflições viriam, as trevas viriam, situações ruins viriam. Só que eu seria livre e não me contaminaria. Eu seria resistente. Iria romper barreiras, romper grilhões e não me contaminar. Essa é a diferença daquele que permanece livre. Todos nós um dia fomos livres. Mas você permaneceu livre? Ou você permitiu que você fosse boicotado pelos acontecimentos da sua vida? Muitas coisas ruins aconteceram comigo depois da minha conversão. Muitas coisas ruins aconteceram com você depois da sua conversão. Mas aconteceu uma coisa muito boa, tanto na minha vida quanto na sua, e única. Jesus, a pérola. Ele é suficiente para nos manter livres. Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje é dia 11 de novembro de 2016. Hoje, você tem se agrilhoado a uma situação, a uma pessoa, a um acontecimento? Pode ser que seu laço é muito fresco, muito recente. Quem sabe está acontecendo hoje, agora. Quem sabe, olha só o perigo, quem sabe você está usando de uma boa nova, de alguma coisa boa que aconteceu com você, para ter alívio, para ter um pequeno oásis, um pequeno jardim. E mal sabe você, que quando você substitui Jesus por um bom acontecimento, você está se aprisionando a esse acontecimento. Tem gente que troca o filho por Jesus, é ou não é? Jesus pelo filho. Tem gente que troca o Jesus por uma condição boa financeira. Mal ele sabe que está se agrilhoando aquilo. Boas coisas acontecem conosco, mas nenhuma delas pode ser um bom grilhão. Existem bons grilhões? Existem boas cadeias? Não existe. Só que existem cadeias que são floridas, cor-de-rosa. Grilhões que são feitos de cetim, mas não deixam de aprisionar. Não deixam de separar você da sua liberdade. Nós somos pessoas, e eu gosto muito daquele versículo que Paulo diz: aqueles que se casaram, sejam como não casados. Aqueles que usam do mundo, sejam como não abusasse. Aqueles que se alegram e aqueles que choram, como não. Por favor, não permita laços cor-de-rosas na sua vida. Não permita que um bom acontecimento substitua
a presença de Jesus na sua história e na sua vida. Jesus é único. Ele é inigualável. Com Ele, tudo está bem. Com Ele, tudo vai dar certo. Aqui dentro. Aqui fora eu não sei. Aqui fora eu não sei. Aí fora você não sabe. E a certeza que nós temos, que a nossa liberdade custou muito cara. Custou o sangue dele. E eu não vou perder a minha liberdade por nada. E você não vai permitir que seres humanos façam você de marionete humana. E você não vai permitir que você seja dominado por qualquer pessoa que por trás dela está a ação de um inimigo, de um demônio. Você não permitirá. Porque você é livre. E você gosta de ser livre. Eu gosto muito da minha liberdade. E eu prezo, se tem uma coisa que eu prezo todos os dias, eu vou lá averiguar. Sabe aquela dona de casa que gosta muito de uma planta no seu jardim? Que todo dia vai lá se tem algum pulgão. Se tem uma coisa que eu vigio todo dia, é a minha liberdade. Para que ela não seja retirada de mim. Não seja espiada de forma alguma. A minha liberdade é um tesouro para a minha alma. Porque eu fui cativa e eu sei o que é o aprisionamento emocional e espiritual. Se você se lembra um pouquinho do que é um domínio, você preza a sua liberdade. Jesus chega diante daquele moço e ele se prostra, e Jesus não estava ali para poder libertar Gadara. Muitas vezes Jesus chega na sua vida, não é nem para resolver uma situação naquele momento, ele vai resolver isso muito depois, mas ele vem para te fazer livre. E ele diz: filho, eu estou aqui não para resolver essa situação agora, porque essa situação só vai resolver daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5, ou quem sabe você vai morrer, como dizem Hebreus, e eu ainda não fiz a obra. Existem muitas pessoas que partiram, diz Hebreus, sem ter completado a obra. E aí, qual é o problema? Mas eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui para libertar você. Eu estou aqui para que você não seja um escravo da situação, um dominado pela situação. E Jesus diz assim: eu não estou aqui por causa de vocês. Estou aqui por causa dessa alma. A minha alma continua sendo a principal oferta que Jesus entrega para Deus. A minha alma continua sendo tudo aquilo que é de mais importante, caro e raro para Deus. E a Bíblia diz assim, que Jesus olha para eles assim: qual é o seu nome? E ele diz: nós somos muitos. Qual dos nomes você quer ouvir? O Senhor quer ouvir? Nós somos uma legião, 600 soldados romanos. Nós somos muitos, nós somos uma legião. Então a palavra do Senhor diz que Jesus expulsa o demônio daquele moço, os demônios daquele moço. E aqueles demônios perturbados disseram: não nos tire de Gadara. Não nos tire de Gadara. Nos permita ficar nessa região. E Jesus diz: sim, vocês podem ficar. E eles disseram: mande com que nós fiquemos naqueles porcos. Jesus disse: sim, vocês podem ir. Por que Jesus não tira o principado de Gadara? Porque Gadara não queria ficar livre dos principados. A libertação, ela não é empurrada a goela abaixo, ela é para quem quer. E aqueles porcos se precipitam, e eles morrem, e agora os demônios ficaram livres novamente, para possuir outros corpos. E a Bíblia diz que as pessoas olharam para aquele moço, em juízo perfeito, vestido aos pés de Jesus. Porque é assim o livre. O livre está vestido de vestes brancas, alimentado. O livre está solto, em juízo perfeito. Hoje você está em juízo perfeito, ou você está contaminado por um pensamento, por uma situação, por um problema? Você acha que realmente essa contaminação sua, emocional, vai resolver algum problema? Essa sua preocupação exacerbada vai resolver algum problema? Não vai. Mas o diabo está conseguindo o que ele quer: perturbar você. Ele está conseguindo cativar a sua alma dentro daquele problema. Você acha que realmente você pode resolver todas as coisas? Que a sua insônia, que a sua preocupação ajuda de alguma forma o reino de Deus? Você tem que ser uma pessoa tranquila. Você tem que ser uma pessoa confiante. Você não pode permitir que o inferno te veja em desespero. O desespero não é para nós.
O desespero é para os ímpios. Se existe alguma coisa, e essa é a coisa que entristece o coração de Deus e que fere o coração de Deus, é a minha incredulidade. Porque todas as pessoas lá fora têm inúmeras razões para não crer em Deus. Pelos seus infortúnios, pela sua mentalidade, mas eu não, eu só tenho, eu e você, razões para crermos. A Bíblia diz, nós que nos aproximamos de Deus, temos que crer que Ele existe e que Deus se agrada da fé. Algo que entristece o coração de Deus é a sua incredulidade, é a sua ansiedade, é a sua perturbação, querendo que as coisas sejam do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, no seu tempo. Que isso? Tenha tranquilidade, tenha paz, tenha confiança. Se a sua vida é guiada por Deus, o mínimo que você tem que ter é confiança. E se não é guiada por Deus, entregue a sua vida para Jesus. Está na hora, ou passando da hora. Hein? Você crê em Jesus? Ou não? Se não crê, é só dizer a Ele: Senhor, eu não creio em Ti. Eu não creio. Ajuda-me. Eu preciso ter fé. Eu preciso confiar, eu preciso crer. Eu preciso descansar. Eu preciso deitar e dormir. Eu preciso me levantar com esperança, com ânimo. Eu não posso mais ser cativo de demônios. Eu não posso ser mais uma pessoa oprimida, Pai. Eu preciso acreditar que o Senhor cuida da minha vida. Ele cuida. Você não é mais feliz porque a coisa deu certo para você. E nem é mais triste porque deu errado. Você é feliz porque Ele está presente. E você é triste do tamanho daquilo que você tem visto em você que precisa ser mudado. Eu não sou mais feliz porque alguma coisa aconteceu boa para mim. Eu não sou mais triste porque alguma coisa errada aconteceu para mim. É isso que você precisa entender. Os demônios não podem brincar com você. Amanhã nós vamos entristecê-lo. Amanhã nós vamos permitir a alegria dele, porque o tombo vai ser maior no outro dia. O diabo não pode ter planos para a sua alma, porque a sua alma tem dono. Mas o porquê que Satanás e o inferno pode fazer plano para a sua alma? Porque você tem laços dourados, cor-de-rosas, vermelho, verde, tudo quanto é cor, laços de cetim, que te prende a situações, que te prende a pessoas. Seu coração não é dele, você não o ama de todo o coração. E a Bíblia diz que os demônios fazem um pedido para permanecer. E Jesus diz: pode permanecer. Vocês são dignos de Gadara e Gadara é digna de vocês. E quando os gadarenos observam aquele moço em juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, que é o lugar de todo liberto, eles ficam assustados e esparramam para a cidade. Só que a notícia que teve mais repercussão não foi a cura de um endemoniado, que trazia problema para aquela sociedade, mas a perca dos porcos. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as notícias que te impactam? Que te dá um impacto, que te deixa mobilizado, que te deixa pasmo? É a notícia que Jesus Cristo ama você e que Ele está dentro da sua alma e todos os dias está disposto a te abençoar, a ser contigo e a ministrar sobre você um vinho novo. Ou as notícias que alguém não te quis, que alguém te traiu, que alguém virou a cabeça, que alguém. Sempre tem alguém querendo fazer alguma coisa errada. E sempre vai ter. Na primeira família, assim que sai do Éden, teve um de cabeça ruim que quis fazer uma coisa ruim. Sempre vai ter. Desde que o mundo é mundo. Sempre vai ter. E você tem dado atenção mais às boas notícias ou às más notícias? Gadara era digna daquele principado. Por quê? A notícia daquele homem recuperado, livre, agora em sã consciência, vestido, não trouxeram a eles impacto. O que impactaram eles é: perdemos a manada de porcos. O que tem te impactado? O que tem te atraído? O que tem te capturado? Boas notícias têm chegado a mim todos os dias e a você. Boas notícias têm regado os nossos corações, mas as más notícias estão por aí. Ou às vezes por aqui, não é mesmo? Quem sabe você hoje tem uma notícia que está bem por aqui, mas aqui dentro tem o Senhor das boas novas. E a Bíblia diz que aquele endemoniado não queria ficar em Gadara. Ele era agora um ex-endemoniado.
Agora ele tinha nome, tinha casa, tinha família, tinha juízo perfeito. Ele disse assim para Jesus: me deixa ir contigo, eu quero te seguir, eu quero te servir. É o desejo de todo liberto. Ele fica endividado para o resto da vida. Ele quer seguir Jesus, amar Jesus, ser dependente de Jesus. Ele não estava afoito para voltar para sua casa. Ele não estava afim de viver toda aquela situação de família, não. Ele não tinha saudade de ninguém. Ele estava capturado pelo seu Senhor. A alma dele estava em débito. Jesus olha para ele e diz: não, eu preciso que você fique em Gadara, que você seja um missionário aqui, e que você diga à sua família quem sou eu e o que eu fiz em você. Pessoas libertas não podem fugir de suas realidades. Pessoas libertas precisam testemunhar da sua liberdade. Você quer testemunhar do seu Cristo, da sua religião, do que é certo, do que é correto? Faça diferente. Testemunhe da sua liberdade. Mostre para aquela pessoa que está com você que independente do que ela faz, você a ama do mesmo jeito. Que independente da fase que ela está, você a aceita da mesma maneira, porque o livre é assim. O livre não se contamina com o comportamento alheio. Ele olha e diz: eu te amo e te aceito. Pronto. Eu sou livre de qualquer contaminação sua. Você não irá conduzir quem eu sou e nem irá definir o que eu faço. Eu sou livre para te amar, eu sou livre para te ajudar, e a hora que você quiser, saiba, eu estou aqui, não com dedos apontados, mas com mãos estendidas. Mas por que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o seu Jesus? Porque o Jesus que você prega é um Jesus crítico. O Jesus que você prega é um Jesus medroso. Olha, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ser, porque senão eu não vou viver bem. E eu preciso viver bem. E para que eu viva bem, você tem que ser, você tem que fazer, você tem que agir. E você olha para a pessoa e diz: você pode ser do jeito que você quiser. Eu sou da maneira que eu sou. E o Jesus que eu tenho, que me fez livre, também vai te libertar. O dia, eu não sei. Eu sei que eu sou livre. E a liberdade que eu tenho certamente te alcançará. As atitudes das pessoas que te cercam te incomodam? Então você não é livre. Uma coisa é você querer que as pessoas que estão ao seu redor conheçam Jesus. Outra coisa é a atitude que elas têm te incomodar. Você não é livre, você é dependente. Seus laços são que cores? Cor de rosa, vermelho, dourado. Você precisa conhecer a verdadeira liberdade de Jesus. Ele te faz livre. Um falando aqui, e fala, e você com aquela paz imensurável, apenas escutando, mas não ouvindo. Um fazendo diante de você, e todo mundo, aquele burburinho, e você em paz. Porque essa visão aqui é diminuta e não é impressionante. Porque a visão de dentro te impressionou. Você ouviu. Você tem certeza que você é livre? Jesus está aqui. E você também. E você pode ter essa liberdade. E você pode ser definitivamente livre. De todos esses cordões que te movimentam. Cordões invisíveis, tá, mas te movimentam.